Bom dia a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e as bênçãos de Deus, declaro aberto o trabalho desta que é a segunda audiência para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Hoje, recebemos a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º, artigo 9º, da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compondo a mesa aqui, agradeço a presença do meu amigo palmeirense, o professor Mário Peloja, secretário de Finanças. Obrigado, Mário. Também a diretora administrativa financeira Vanessa Pressoto. Obrigado, Vanessa. E a nossa sempre apresentadora televisiva e contadora Isabela Couto. Obrigado, Isabelle. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Também quero registrar aqui a presença da Simone, da Contabilidade da Prefeitura, o Rafael e o Fábio, Receita da Secretaria de Finanças. Obrigado pela presença aqui também. E antes de passar a vocês, quero dizer para você que nos acompanha pelas redes sociais, vocês que nos acompanham pela TV Câmara, você pode enviar o seu nome ou questionamento diretamente pelo WhatsApp. Você anota aí, pega a canetinha, 3625-9501. Repetindo, 3625-9501. Primeiramente, nessa audiência, os representantes da Secretaria de Finanças apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal durante o período de setembro a dezembro de 2023. Após as explanações, senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe, como eu falei, poderá fazê-lo quem estiver presente aqui na tribuna ou mandar para nós pelo WhatsApp. Então, passamos agora para a Secretaria de Finanças, que terá, olha, Isabelle, 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente ao terceiro quadrimestre neste ano. Então, com a fala, Isabelle Couto, fica à vontade, tá bom? Registrar a presença de Cíntia Antunes, assessora parlamentar do nosso presidente, o vereador Alberto Barreto. Obrigado. Agora sim. Bom dia a todos. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez, agora para encerrar o terceiro quadrimestre referente ao exercício de 2023. E como contadora do município, contadora da Prefeitura de Taubaté, eu trouxe para vocês as nossas informações, E com base no quê? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, no artigo 9º, que fala assim: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei de instrumento que nos ajuda a justamente gerenciar todos os nossos recursos, gerenciar justamente os gastos, e através disso nós podemos tomar decisões, o Poder Executivo toma decisões de como utilizar esses recursos para os próximos quadrimestres e assim gerar melhorias para o município num todo. Aqui, nesse quadro, nós temos o demonstrativo da receita e da despesa.
Com relação às metas para 2023, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que trouxe para a gente 1,708, que é o total do nosso orçamento. E com base nisso, ele discorreu, né, durante o exercício, as receitas que foram arrecadadas, realizadas, e as metas que foram aí, no caso, proporcional para cada quadrimestre. Então, ali no primeiro quadro, nós temos o terceiro quadrimestre, quanto que foi arrecadado no terceiro quadrimestre, né, no caso de receitas, que nós temos 485 milhões, e de despesa, quanto que foi? Foi 501. Então, se vocês olharem aí, nós temos uma certa diferença que a gente acabou um pouco a mais, né, a despesa ela acabou sobressaindo mais do que nós arrecadamos. Então, ali o que nós temos a representação de 90%, né, no caso da despesa, e da receita 85%. Ou seja, o que nós prevíamos de arrecadação, ela foi menor, né? Então, nós prevíamos a meta para o quadrimestre de 569, e nós só arrecadamos 485, né? Então, isso aí acabou prejudicando no sentido da despesa. Com relação ao exercício, se nós olharmos um todo, como a gente está no terceiro quadrimestre, então a gente tem esse segundo quadro que a gente consegue avaliar o total. Então, de receita que a gente tinha previsto, né, com relação lá 1.708, nós arrecadamos 1.430, desculpa. E com relação à despesa, nós acabamos indo para 1.490, tá? Ainda um pouco mais do que esperado, né, no caso com relação à receita, mas se nós olharmos para a base da LOA, ela ainda era muito maior, né? Nós prevíamos uma receita bem mais do que realmente nós conseguimos realizar durante o exercício. Com relação aos restos a pagar dos anos anteriores até 2022, esse é um quadro muito interessante, é um quadro muito importante para a Prefeitura. Por quê? O saldo de restos a pagar em 2022, nós tínhamos um saldo de 185 milhões. E aí, se vocês olharem no segundo quadro, nós temos ali o quanto foi pago referente a esse saldo. Em 2023, de exercícios anteriores, nós chegamos a pagar 131 milhões. E o que isso quer dizer? Quer dizer que dos restos a pagar até 2022, ele está aí contemplando até 2021, tem saldos também de 2020. Então, a Prefeitura, no Poder Executivo, se preocupou, né, ele se antecipou em zerar esse saldo, o máximo que nós conseguimos. Então, o que restou a pagar, né, quando encerramos o exercício de 2023, restou aí 22. Então, se vocês fizerem uma conta de 185 para 22, nós avançamos muito do que nós tínhamos de dívida do passado, tá? Com relação à dívida consolidada, esse daqui também é um quadro muito interessante, é um quadro muito importante quando a gente fala de dívidas, né? Fala assim, nossa, mas a dívida a longo prazo, né? Porque a dívida consolidada, ela é superior a 12 meses. Então, são as dívidas que estão relacionadas a empréstimos internos, externos, financiamentos e demais acordos, às vezes com credores, que a Prefeitura precisa fazer, justamente para equilibrar a gestão financeira. Então, nós tivemos aí um andamento, né, no sentido de quitar essas dívidas. Quando a gente trata ali de empréstimos internos, no programa ProTransporte, nós diminuímos o nosso saldo, né, encerramos aí o valor no terceiro quadrimestre com 2 milhões. Com relação aos empréstimos externos, que é com relação ao CAF, nós tínhamos 286, nós fomos para 266. Com relação à Finisa, ela está relacionada a obras e a parte de iluminação pública. Nós tínhamos 25 no exercício de 2022 e nós encerramos 2023 com 22. De 25 fomos para 22. E ali, com relação a outras dívidas, nós tivemos algumas questões que é com relação à dívida do Cimumb, dívida com o Ecotaubaté, que foram acordos firmados no encerramento de 2023, negociações. Então, houve esse aumento, se você olhar no final, na última linha, que é a dívida consolidada, nós tínhamos um total no encerramento de 2022 e um outro total no encerramento de 2023. E houve esse aumento, mas ele realmente está relacionado mais à questão da Ecotaubaté, né, que é um dos nossos credores, por isso que ele foi escrito ali, que foi um acordo firmado, inclusive, em 22/12/2023. Foi bem no encerramento mesmo do exercício. E por isso que houve esse aumento da dívida consolidada.
Bom, com relação às receitas arrecadadas, ali na última linha, a gente tem ali os totais, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês na receita patrimonial. Se vocês olharem ali na linha, eu vou tentar mostrar aqui. Tá vendo? A gente tem um percentual aqui no exercício de 141. O que se refere a esse percentual? Você fala assim, nossa, deu um aumento bem grande, né, com relação ao que era previsto. Por quê? A prefeitura ela tem uma gestão financeira de aplicação. Então, isso está relacionado a rendimentos. Então, se trata de rendimentos, nós temos aqui um crescimento patrimonial, onde dentro da contabilidade a gente acaba inscrevendo nessa receita aqui. Então, o que a gente tinha previsto para o quadrimestre era de 6 milhões. E o quanto que nós arrecadamos nesse sentido, né? No caso de rendimento, seria nem arrecadação, mas de investimento mesmo, 16. O que dá esse aumento de 141. Ou seja, a nossa administração no Poder Executivo foi muito sábia nesse sentido de estar fazendo as aplicações, de ter aumentado esses rendimentos justamente para trazer mais benefícios para o município e utilizar esses recursos de outras maneiras também. E eu vou trazer também para vocês aqui o total no final, né? Então, a receita orçamentária prevista no ano, 1.708, que era realmente o previsto no quadrimestre 569, o que foi arrecadado 485 e o total no exercício 1.428, que representa aí o total no exercício de 83,52% e o total geral da receita, aqui no final, 83,77%. Indo para o próximo quadro, a gente tem aqui as receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre. E você olhar, existe uma evolução. Por quê? Aqui em setembro, que nós arrecadamos era 105, em outubro 118, em novembro 116 e aqui 147. Então a gente viu que houve uma evolução nesse quadrimestre no sentido de aumento da receita e com relação também ao que era previsto mensalmente, né, que é esse valor aqui de 569 dividido por 4, que é uma média que nós fazemos, né? Então, no mês de dezembro, a gente teve um pouco a mais de arrecadação com relação ao esperado. As principais receitas no terceiro quadrimestre. Então, a gente tem os impostos arrecadados no quadrimestre. O IPTU, o ITBI, o Imposto de Renda, o ISS. E aqui nós trouxemos nesse quadro que são as principais receitas, não são somente essas, né? Nós temos muitas fontes de arrecadação. Então, aqui eu acho que a gente acaba trazendo um pouco mais de informação, porque era o que era previsto, o que a gente acabou arrecadando. E se você for olhar somente aqui para o imposto de renda, a gente tem realmente um pouco mais de aumento, né? De 31 milhões. E aqui também do ISS, que é ISS referente à nota fiscal eletrônica, 36, que são os dois pontos mais fortes de arrecadação com relação aos demais. E nós sabemos também que, por exemplo, o IPTU, ele tem uma força maior de arrecadação no início do ano, né? Que é onde são distribuídos os carnês, as pessoas acabam pagando em cota única, e aí algumas pessoas acabam fazendo parcelamento, então por isso que acaba que o IPTU, no final do exercício, ele acaba sendo um pouco menor com relação ao início do exercício. E aí, as outras receitas dependem muito da economia local. As principais receitas arrecadadas no exercício. Então, aqui a gente tem, é o mesmo quadro, só que aqui a gente está fazendo uma comparação no exercício. Então, só que aqui ele ainda prevalece, né? No imposto de renda ele ainda prevalece um pouco maior, né? Que é previsto no exercício 72, a gente acabou arrecadando 84 no exercício. E aqui também o ISS previsto 70, então ele acabou arrecadando 101. E esse daqui do Simples Nacional, ISS referente a Simples Nacional, arrecadado no exercício 29, o que era previsto 28. Então acabam que algumas receitas realmente elas deram essa força para a prefeitura, nesse sentido de uma arrecadação melhor. Aqui a gente tem as transferências da União, arrecadação no quadrimestre, então eu estou falando ainda da cota parte, FPM, Fundo de Participação do Município, tem 1%, também tem a cota parte. E aqui nós temos os valores previstos no quadrimestre de FPM 41.900 e arrecadado no terceiro quadrimestre 37.344. Cota parte, a gente tem aqui o previsto
de 4.450 e o arrecadado 4.922. E as demais, vou falar aqui também do cota parte Fundo Especial do Petróleo. Nós tínhamos previsto 2.520 e o que nós arrecadamos 4.580. Então, existem essas diferenças também com relação às transferências da União. Transferências da União arrecadado no exercício é uma comparação que também foi feita, né? Quanto que nós tínhamos aqui, esse aqui é só olhando para o terceiro quadrimestre, e esse quadro aqui é olhando num todo durante o exercício. E aí a gente vê também que, no caso, o Fundo Especial do Petróleo, ele realmente foi maior do que nós prevíamos, né, que nós prevíamos 7.560 para o exercício e nós arrecadamos 10.412. E aqui também o FPM de 1% também foi maior, era 4.450, e nós arrecadamos 4.922. E esse daqui acabou sendo um pouco menor, né, previsto no exercício 125, e a gente acabou arrecadando 113. Então, existe uma variação. Por quê? Na lei orçamentária anual, quando a gente faz as peças, existe o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. A receita a gente nunca vai saber ao certo quanto que nós vamos arrecadar. Por isso que existem esses princípios para serem analisados e a partir disso as decisões podem ser tomadas durante o exercício também. Esse aqui é com relação à participação na receita dos estados. Então, que a gente tem a cota parte do ICMS, prevista no quadrimestre 115, arrecadado 100. Cota parte do IPVA, previsto no quadrimestre 22, arrecadado 15. Cota parte do IPI, 733, e nós arrecadamos 622. Então, tem essas variações também nas transferências, né, no caso, a participação da receita dos estados. Esse aqui também é o mesmo quadro, só que com relação ao ano. Então, e esse aqui também é um quadro interessante, porque se você olhar bem para o IPVA ele funciona também como o IPTU. No início do ano ele tem uma maior arrecadação e no final do exercício ele também acaba diminuindo. E aqui a gente prevê também que o IPVA, ele era, para a gente ter arrecadado 67, né, como a gente previa, a gente acabou arrecadando 93, ou seja, maior ainda. E aqui, com relação ao ICMS, foi menor, né? 347 era o previsto, que foi arrecadado 289. Transferências dos recursos com o Fundeb. Previstos no quadrimestre, 98 milhões, arrecadado no terceiro quadrimestre, 89,623. Previstas no exercício, 294. Então, arrecadou 277 com relação a transferências do Fundeb. Então, se você olhar também o Fundeb, ele tem uma participação de outras receitas e aí é destinado, no caso, para o Fundeb mesmo. Então, aqui a gente tinha uma previsão maior e a arrecadação dela foi menor. Ou seja, a gente só completou 94%, ao invés de chegarmos ao 100%. Mas também é um resultado muito bom. Com relação às despesas realizadas, a gente tem aqui pessoal e encargos sociais, que é a nossa maior receita, a nossa maior despesa no momento, né, com relação ao terceiro quadrimestre. E essa situação, ela é muito específica porque não é que a prefeitura tem despendido os maiores recursos com relação à despesa com pessoal. Não, é que no terceiro quadrimestre nós temos 13º. Então, a folha de pagamento, ele acaba se sobressaindo. Então, é por isso que essa linha aqui de pessoal e encargos sociais, ela acaba sendo maior e ela acaba chegando aqui nesse percentual de 113, tá? Mas não que a prefeitura tenha gastado além do que deveria com essa folha, porque realmente a gente tem um gasto maior. E aqui, vamos olhar aqui, né? O total da despesa orçamentária fixada, 1.668, fixada no quadrimestre 556, no terceiro quadrimestre 501, e aí com o olhar, né, no quadrimestre a gente chegou a 90,12% e no exercício 86%. Por quê? Esses percentuais, eles estão relacionados justamente àqueles valores fixados, ou seja, fixa a despesa e prevê receita. Então, fixado no exercício, nós poderíamos ir além, poderíamos, né, com relação à lei orçamentária anual. Mas
a gente acabou chegando um pouco menor, porque também depende do nosso financeiro, né? Não é porque a gente tem uma peça orçamentária que diz que a gente pode gastar mais, que a gente vai ter um financeiro suficiente para atender todos esses quesitos. E aqui, como eu falei para vocês, né, a média fixada no quadrimestre era de 569. E a média que nós utilizamos, né, a despesa. E esse quadro também é muito interessante, porque como eu mostrei para vocês lá o quadro da receita, nós tivemos um aumento, né, de setembro para dezembro, a gente viu uma evolução no crescimento da receita. E na despesa a gente também viu o quê? Uma diminuição, né? Apesar do aumento com o pessoal em dezembro, ter essa questão de 13º e tudo mais, a gente vê aqui que em setembro a gente tinha a média para gastar, né, para fazer os investimentos de 142 e a gente foi diminuindo. Em outubro também era para ser 142, foi para 123, novembro era para ser 142, 118, dezembro era para ser 142 e a gente acabou chegando no 130. Num total, a despesa realizada no quadrimestre foi de 514, com relação à média fixada no quadrimestre, ele é menor, ou seja, existe um equilíbrio nesse sentido de utilização dos recursos. Comparativo da receita de despesa. Esse quadro ele também é muito interessante porque eu trago para vocês aqui o que aconteceu no terceiro quadrimestre de 2022 e o que aconteceu no terceiro quadrimestre de 2023 e também o que acontece durante o exercício num todo. Então, no terceiro quadrimestre de 2022, nós tínhamos uma receita prevista, né, de 422. E a despesa que foi realizada, no caso, em 2022, 518, maior. Mas aí também no terceiro quadrimestre de 2023, nós tínhamos fixado 487 e a despesa aconteceu aqui no 514. Se você notar, o que nós gastamos, né, em comparação ao terceiro quadrimestre de um ano para o outro, ainda é menor. Né? Então, existe uma preocupação por parte da Prefeitura na gestão financeira e o emprego dos recursos, né? Porque apesar de serem anos diferentes, a gente tem um aumento da receita, mas a despesa ela é menor. Né? Então, olhando ali no quadrimestre. E a mesma coisa, ela acontece aqui, né? Olhando no exercício, a gente tem aqui a receita de 1.337, no exercício de 2022 num todo, a despesa 1.318, é um pouco menor. E aqui no exercício de 2023, a receita 1.430 e a despesa 1.490. Esse quadro também é um quadro muito importante, porque existe às vezes uma confusão na cabeça das pessoas, porque fala assim, não, mas o gasto com o pessoal ele está baixo, porque a lei de responsabilidade fiscal fala que o percentual pode chegar até 48% e até o limite máximo de 54%. Por quê? Porque esse quadro ele fala, olha só, você vai fazer contratação, você vai fazer aumento de salário, você vai investir no servidor público, e isso é muito importante. Só que a gente não pode olhar somente porque a lei pede, a lei fala assim, olha, você está aqui em 40%, né, que é o que a gente está, o nosso limite, está bem abaixo dos 54%, você pode investir. Mas existem também outros pontos que são analisados dentro do Poder Executivo. Por quê? Existe um financeiro, porque quando você faz um aumento salarial, não é somente para um ano, né? Você vai fazer para o próximo, é para o próximo, é para o próximo, e assim por diante. Isso é uma cadeia de investimentos. Então, isso é analisado num todo e qual é, no momento, a prioridade. Porque quando a prefeitura ela funciona, ela tem que funcionar para todo mundo. É um bem para o município. Todas as secretarias estão em funcionamento para também atender a comunidade, o munícipe, né, que também tem as suas necessidades. Então, a gestão dos orçamentos, quando a lei de responsabilidade fala para a gente trazer essas metas para vocês, é justamente para a gente analisar esses pontos. Quanto que nós estamos arrecadando, quanto que nós estamos gastando, como que estão sendo utilizados esses recursos, né, que aí são divididos nas secretarias. E esses quadros, eles são importantes porque nos dão esse norte para a tomada de decisões. E esse aqui é com relação aos recursos próprios de ensino. Por quê? Porque a lei também fala que a gente tem que investir na educação. E o limite mínimo, né, o mínimo que você pode gastar com a educação é 25%. Se você não atinge 25%, você está descumprindo com a lei. E aqui a prefeitura chegou no 26,56%. Ou seja, nós atingimos, né, o percentual de 25%. E eu trago esse valor também que está relacionado ao empenhado.
Aplicação com recursos do Fundeb, a previsão para o exercício 298. Quanto que nós arrecadamos? 281. Então, existia uma previsão, né, maior, né, com estudos, a gente arrecadou um pouco menos, só que a aplicação, que é a linha que pede para ser atingida é de 100%. Quanto que a gente chegou? No 99,61%. E aqui ele fala que o artigo 25 fala que nós temos um prazo, inclusive durante o exercício de 2024, para atingir esse percentual de 100%. Demonstrações de ações e serviços da saúde. Nós temos a mesma situação. É para ser 15%, mas a prefeitura, no caso do município, chegou aqui a 30%. Então, existe uma preocupação também do município em atingir esses limites, né, de 15%, e ele foi até um pouco maior do que era previsto. E é essa apresentação que eu trouxe para vocês. Muito obrigada, estaremos à disposição. Obrigado, Isabelle Couto, contadora da Prefeitura Municipal de Taubaté. Quero registrar aqui a presença da Adriana Oliveira também, assessora parlamentar da vereadora Elisa. Também registrar a presença do vereador Serginho. O presidente Alberto Barreto também se encontra na casa. Vereador Serginho, tem alguma pergunta? O senhor estava acompanhando, eu sei que o senhor não precisa nem acompanhar, que o senhor já traz o estudo pronto. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador Dentinho, presidente desta audiência, né, de cumprimento de metas, terceiro quadrimestre. Realmente, estava na minha casa agora, lendo o relatório resumido de execução orçamentária. Déficit, 164 milhões de reais. Consolidado, né? Toda essa informação, mas preocupante. Eu estava vendo restos a pagar, também uma cifra bem considerável. E aí eu vi lá liquidado e pago. Aí eu quero saber, para esse ano de 2023, quanto de restos a pagar, considerando que saúde, muitos contratos no ano de 2023 foram reduzidos com aquele decreto lá de junho ou julho de contenção de gastos, só que nós já tínhamos dívidas passadas. Como que está a situação da saúde? Eu vi aqui o número, 37%, perfeito, ótimo. E a dívida com a saúde? Pessoas vão em minha casa quase todos os dias dizendo: não tem médico na unidade, não consegue fazer o exame, né, recomendado. Então, vemos os números aqui. Mas, política pública está ficando para trás. Saúde, principalmente. O doutor Mário Peloge é da área de saúde e continua na saúde, né? Saúde financeira. Gasto com o pessoal, 50%. Se somado ali a Universidade de Taubaté, 51,55%. É isso? Então já estamos bem próximo ali do limite prudencial. E aí é muito preocupante. Secretaria de Serviços Públicos, uma pasta importante que mostra um pouquinho da cara da cidade de Taubaté. Uma vergonha a situação da zeladoria na cidade de Taubaté. Suja, agora começando a voltar a iluminação, mas a gente vai ali para o lado do Shopping Novo, trechos completamente escuros. Ontem o vereador Richardson mostrou aqui uma situação lá na região dele e realmente é vergonhoso, tá? Foi feito investimento na mobilidade, só que Mato Alto, pessoas sendo furtadas e assaltadas, né? No caso, roubadas por parar no semáforo. Então essa é a nossa realidade de Taubaté. Falando de mobilidade,
gostaria de propor aqui para qualquer um de nós que pilota uma moto ir até a Secretaria de Mobilidade, pegar uma daquelas motos que os agentes de mobilidade usam e sair para andar na cidade de Taubaté, na zona urbana e para a área rural. Sábado aí, há 13, 14 dias atrás, eu fazendo um trabalho no centro da cidade, na rua Duque de Caxias, e vi motos paradas, os agentes estavam trabalhando. Acima ali do amortecedor da moto, que chamam de bengala, tudo estourado. Mãe em cima da moto, pai de família em cima da moto, e eu estou para ir daqui a pouquinho na Secretaria de Mobilidade. Eu quero ver se essas motos estão funcionando, se estão, porque estavam na via pública, elas estão lá rodando. Eu quero saber como que está a condição dessas motos. Me parece que alguns frankensteins desmontam uma para montar a outra. Então, olha, um caos. Um caos. Então, a gente precisa aí, Dr. Mário Pelosi assumindo a Secretaria da Fazenda, na estruturação administrativa que aconteceu no ano passado, conversando aqui e olhando, né, os quadros lá de extinção de cargos. Uma pasta que perdeu muito foi a da saúde financeira, onde já se viu uma pasta que é o coração da administração pública perder cargos. É só gestor que está fora da realidade. Qual que é a ação da secretaria frente à receita de ICMS? Qual que é a cobrança que está sendo feita nas fiscalizações das empresas da nossa cidade? ISS, IPTU. É uma pasta que não poderia jamais ter perdido cargos. E a secretaria perdeu. Isso é inadmissível. Sei que os servidores fazem e muito, mas vocês deveriam ter batido o pé. Esta pasta não perde cargo. Porque nós que damos as diretrizes para as outras secretarias. Isso pode, isso não pode. Diminui cargo naquela secretaria. Essa aqui, jamais. Aumento de receita. Quando se estrutura uma reforma administrativa, já tem que se pensar em aumentar receita. Como que uma secretaria tão minúscula dessa pode pensar em aumentar receita, sendo que vocês têm que fazer estudo para poder fazer economia para a cidade? Como é que eu posso me debruçar em cima dos orçamentos anteriores? O que aconteceu com o ICMS de quedas, ou o aumento dela? Onde que eu posso aumentar ainda mais? Sendo que não temos servidores disponíveis para poder correr atrás dessa receita. Olhando a publicação aqui, eu vejo e fico muito preocupado com o ano de 2024. Um hospital municipal aí prestes a mudar de gestor. E o tempo? E o tempo para se dar isso? Uma preocupação deste vereador, e isso vai refletir aí na zeladoria, a dívida com a Eco Taubaté, o não pagamento do CAF. Sei que aí nos próximos dias vai ter alguma coisa judicial para tentar bloquear aí na ordem de 99 milhões de reais de repasse do Fundo de Participação do município por conta da falta de pagamento do empréstimo. Mas política pública vai ser prejudicada. Temos aí na casa um parcelamento do Instituto de Previdência na ordem de 112 milhões de reais. Está errado? O nosso planejamento está completamente errado. Vem para essa casa aqui aprovações, parcelamentos. Aprovamos recentemente, lá em 2022, né, Alberto?
a reforma do Instituto de Previdência e foi planejado tudo para a gente. Chegou nesta casa um planejamento. Agora, como que pode, em um ano e meio depois, estar devendo 112 milhões? Recurso de quem? Recurso do servidor público. Não vai ter como pagar em breve todo isso aí, porque já está começando a descapitalizar o Instituto de Previdência. Sabe quem vai pagar a conta? O Executivo. O Executivo é bancado por quem? É bancado pelo munícipe. Então, aqui fica muito bonito, mas na prática eu fico muito preocupado. Gostaria que vocês pudessem responder para a gente aí a questão do déficit orçamentário e qual é o montante de restos a pagar já para esse ano e o que ficou de restos a pagar dos anos anteriores, por favor. Bom dia a todos. Vereador Serginho, as suas considerações são importantes, né? Você até faz uma leitura, né? Todos nós sabemos, completa, né? De todo desse aspecto financeiro da Prefeitura Municipal de Taubaté. Era para estar aqui presente hoje, né, o Marcos, né? Mas por motivos de saúde ele não pôde comparecer. Eu estou há 2 dias à frente da secretaria. Já pedi para que todos fizessem um levantamento geral da situação, muito em função dessa apresentação do quadrimestre, que foi aqui apresentada pela Isabelle, para que a gente possa tomar algumas medidas e ajustar. A Secretaria de Finanças, né, da Fazenda está aberta a todos vocês, para que a gente possa conversar, possa discutir, do mesmo jeito que foi feito em anos anteriores, né, desde a época que eu estava lá na universidade, em que isso acontecia e a gente permitia que essas conversas trouxessem frutos, né, para todos nós. Então, estamos abertos para todos esses tipos de conversas, para que a gente possa entender e ajustar melhor todas essas situações. Entendendo a situação de restos a pagar, que ficaram do ano de 2022, quando você pega lá restos a pagar em 2022, o montante era de 185 milhões de restos a pagar em 2022. A Prefeitura, ao longo do tempo, pelo que eles me passaram, se preocupou muito com relação também a esses restos a pagar, e ao longo do ano de 2023, o total fechou em 22 milhões 130. Então saímos de 185 para 22 milhões 130 de restos a pagar, né, do exercício anterior. Isso a gente observa que, dentro de tudo isso que você falou, existiu sim uma preocupação da Prefeitura em relação ao que vinha do exercício anterior, para que pudesse ser pelo menos reduzido isso, né? Porque isso vem em 2020, 2021, e vem ao longo do tempo, né? A gente tem que entender que tudo isso que está sendo apresentado, tudo isso que nós estamos, não é de agora, né? Vem ao longo do tempo, e isso projeta esses restos a pagar e essa preocupação para que a saúde financeira do município fique cada vez melhor, né? Em função do restos a pagar no exercício 2023, é isso aqui? 237, tá? Então, essa também é uma outra preocupação para o ano de 2024, né? Para que todo um trabalho seja feito, né, como foi feito lá o decreto de contenção de gastos, né, outros trabalhos também sejam feitos em paralelo a isso tudo, com a minha vinda pedir para que um estudo financeiro fosse feito para que a gente pudesse equalizar o máximo possível esses pagamentos em atraso, né, como você mesmo mostrou aí, sem deixar de cumprir com todas as obrigações trabalhistas, né, e amortização de operações de crédito também, que são importantes, né.
mas entendendo também que esse desequilíbrio financeiro não vem de hoje, né? Vem ao longo do tempo, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta trabalhar. Estou começando agora, né? Conto com o apoio de vocês, todos, para que em conjunto a gente possa avaliar melhor e trabalhar melhor com isso, mas a preocupação é de que a gente consiga, ao longo do tempo, né, do ano de 2024, até com todas as obrigações de encerramento do período de 4 anos do prefeito Saldi, né, que isso aconteça de maneira que garanta que todo esse equilíbrio possa acontecer ao longo desse ano de 2024 e que as contas sejam encerradas de maneira adequada. Obrigado, secretária. Nosso presidente Alberto Barreto também se encontra. Fala, presidente. Obrigado, vereador Dentinho. Bom dia a todos. Bom, desculpa, cheguei agora quase no finalzinho da apresentação. Já cheguei aqui com o vereador Serginho falando, né? Uma das questões, a gente vê que o vereador Serginho estava falando, a questão das dívidas, né? Dívida patronal do IPMT e mais dívida de aporte, nós estamos falando aqui de 100 milhões, mais ou menos, é o que está mostrando aqui. E também nós temos aqui o CIMUB, em torno de quase 9 milhões, né? 8 milhões e 700, e também a questão do acordo da dívida com a Ectaubaté, que dá aqui em torno mais ou menos aí de 56 milhões de reais. Uma primeira pergunta que eu gostaria de saber, se esses 3 acordos com a Ectaubaté, eles datam de quais anos, né? Vocês estão de 2020, 21, 22, 23, né? De quando ficou essa dívida com a Ectaubaté? Porque mostra pra gente que foi afirmado em 22/12 de 2023 o acordo, mas a dívida vem de quando, né? Gostaria de saber isso, tá? Porque a gente está vendo aqui, né, vereador Serginho, são em torno de 100 milhões com o IPMT, 23 milhões com a Sabesp, depois nós temos também 9 milhões com o CIMUB, mais 56 milhões com o Ectaubaté. Nós estamos vendo que a dívida da prefeitura é grande, né? E eu gostaria de só saber mais ou menos de quando vem essas dívidas, né? De que datas, de que ano mais ou menos, tá? Outra coisa também que nós notamos aqui, que nós fala de receita arrecadada, né? Nós temos a prevista e a arrecadada mensal. Nós tivemos em torno de 15% a menos de arrecadação do que estava previsto. E também eu vejo aqui embaixo, né, impostos arrecadados no quadrimestre, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISSQN, por aí vai. Eu fiz uma conta aqui meio por cima, tá? Mas alguns tivemos queda, outros IPTU principalmente, né? Foi a maior queda aí de arrecadação, porque é o imposto que a população escolhe pagar ou não, né? Porque todos os demais impostos já vêm embutido. Então, conta de luz está lá já, né? Embutido, não tem como você escolher não pagar o imposto, mas o IPTU é o único imposto que a população escolhe pagar, né? E se ela não for pagar o carnê, então nós estamos vendo aqui, né, em torno de 53% só, né, do arrecadado. E então dá uma diferença mais ou menos em torno de 4 milhões a menos do que estava previsto. E também nos impostos aqui, nos repasses da União. Assim, nós tivemos aqui em torno de fundo de participação 5 milhões a menos de arrecadação, mais ou menos, né? Então, o governo federal passando 5 milhões a menos para o município e também na participação do petróleo também a mesma coisa, né? Nós tivemos aí 2 milhões a mais. Então, fazendo a conta, grosso modo, aí 3 milhões a menos de arrecadação, né? De repasse. Agora, o que preocupa é em questão da participação da Receita do Estado, né? Que é o ICMS, nós tivemos em torno de 15 milhões a menos, né? IPVA também em torno de 7 milhões a menos. Isso aqui talvez aponte aí uma questão de recessão, né? Mas nós tivemos aí em torno de quase 23 milhões a menos de repasses. Então, isso preocupa, porque a gente está vendo que a cidade está arrecadando cada vez menos, né? Aí, principalmente por uma questão da população talvez está ficando sem recurso, que é o que eu falei na audiência passada, que a prefeitura está ficando sem condições de pagar
as obrigações, né, em questão ao IPMT, principalmente, eu falei isso, porque acho que a gente, na projeto de lei que a gente fez aqui, a gente majorou demais aí o que a prefeitura teria que pagar, né, da cota patronal, e talvez a prefeitura já não tenha a capacidade de pagar os seus impostos, da mesma forma que a população também não tem mais condições de pagar impostos, né? Então, cada dia aumenta mais. E nós estamos vendo aí uma recessão entrando no país, porque quando você tem a menor arrecadação de ICMS, aponta exatamente isso, né? Quando a gente tem uma menor arrecadação de PVA, também aponta isso, né? As pessoas já não estão comprando mais carro, né? E por aí vai, tá bom? Então, gostaria de ouvir aí a explicação da Secretaria, se possível, sobre essas questões. Obrigado. Bom dia, vereador Barreto. Dentro das suas considerações, o que a gente tem que dizer é que é aquilo que você falou mesmo, né, da recessão, né? A gente observa isso. Eu acho que isso veio, se você pegar esses 3 últimos anos, né, se a gente entrar um pouquinho na situação em que o país como um todo passou com o Covid, né? Você vai falar assim, mas vai falar de Covid? Não vou falar de Covid não. Mas o Covid afetou muito, né, toda a população de uma maneira geral ao longo dos 2 anos, e ainda tem um impacto muito grande ainda no comércio, e a gente observa muito isso, né? Agora que nós estamos começando a recuperar aquilo que se perdeu ao longo do tempo com essa pandemia que afetou uma coisa que ninguém esperava, uma coisa totalmente diferente, né? Nesses últimos 3 anos, né? Ninguém nunca tinha visto uma situação parecida com essa, né? Onde você teve uma sobrecarga no sistema de saúde público bastante acentuada, né? Um número de internações muito acima daquilo considerado normal, um número de óbitos bastante grande, né? Então, uma série de medidas que foram obrigadas a serem tomadas. Isso, com certeza, ao longo dos anos, vem afetando muito a economia como um todo, né? Quando você fala desses acordos, da Eco Taubaté foi feito agora em 2023, somente notas referentes a 2023, tá? Sabesp, pelo que eu me informei, vem já de gestões anteriores, coisa já mais antiga. Cimub também de anos anteriores, mas acordo feito agora em 2023, dentro daquilo que você falou. Eu acho que eram os 3 que você perguntou, né? Em relação ao fundo de participação do município, né, uma queda, né, como você mesmo mostrou, ao longo do tempo. Isso impacta bastante. ICMS também é uma redução que a gente observa aqui, né, do ICMS de 347 milhões previstos no exercício, para uma arrecadação de 289 milhões, muito em função, por exemplo, a saída da Ford aqui da cidade. Isso deve ter afetado bastante esse ponto em relação ao ICMS, né, onde tivemos 83,50% daquilo que conseguimos arrecadar, daquilo que era previsto, né? Em relação ao IPVA, quando você olha o quadrimestre, de fato houve uma redução em função daquilo que era esperado com aquilo que de fato aconteceu. Mas quando você observa o ano como um todo, o IPVA teve sim um aumento, de aí na casa aí de, acho que por volta de uns 20 milhões daquilo que estava sendo previsto para o exercício, né? Teve um aumento. E isso com certeza contribuiu muito aqui para que a gente pudesse, quando você olha, né, o quadro, né, de receitas e despesas do terceiro quadrimestre, você olha que houve, né, uma redução das despesas, né, e a gente começa a ter uma melhora um pouco da arrecadação, e ela melhora muito no mês de dezembro, quando ultrapassa o orçamentário previsto, e ela é um pouco menor em novembro, ela é um pouquinho maior em outubro e um pouquinho menor em setembro, mas melhor do que os
quadrimestres anteriores, né? Então, você observa uma redução das despesas, muito em função do decreto de controle de gastos, e já começa a ter um pouco, né, de aumento na arrecadação, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso dentro daquilo que você perguntou. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição, e os técnicos também estão aqui. Conforme eu falei para o Serginho, o Marquinhos era para estar aqui presente, mas por problema de saúde não pôde comparecer, né? Então, estou aqui representando a secretaria, estou há 2 dias à frente da secretaria. Obrigado, Mário. Obrigado, presidente, vereador Alberto. Registro e passo já a palavra à vereadora Elisa, representa Taubaté, que também está acompanhando conosco aqui a audiência. Bom dia. Dizem que não precisa se justificar, que os amigos não precisam e os inimigos não acreditam, mas eu gostaria de justificar meu atraso. Eu tive consulta no PAMO da cidade de Jardim e aí cheguei agora por isso. Então, nem vou fazer muitas perguntas, porque nem é justo, né, Isabelle? Apesar de eu ter visto um pedacinho da apresentação quando a internet funcionava bem, mas eu queria falar um pouquinho, só fazer uma observação, primeiro em relação ao Fundeb, que a fala é que nós perdemos muito dinheiro do Fundeb. Na verdade, assim, não é que é pouco, são 17 milhões, mas perto do orçamento total, chegamos em 94%, né? Então, até que arrecadamos bem. E aí, depois eu vou assistir toda a apresentação e olhar melhor isso, mas queria só fazer essa observação, que a gente teve problema, sim, de recebemos menos do Fundeb. Posso estar equivocada, mas se eu não me engano, em 2022 nós tivemos mais. Acho que foram 18% a mais em 2022 do Fundeb. E agora nós tivemos 6% a menos. Se a gente fizer uma conta bem, entre aspas, de padaria, nós ainda estamos superavitário com relação ao Fundeb, né? Acho que é importante a gente falar isso. E só agora uma questão, que também é rápida, vocês me permitam se eu estiver equivocada. Eu lembro que nas outras audiências, nós falamos bastante em relação à receita, quanto à questão de operações de crédito, que eu não me recordo direito, mas eu acho que eram investimentos que faziam, que a prefeitura acabou fazendo alguns investimentos mais, assim, entre aspas, audaciosos, e conseguiu ter um dinheirinho a mais. E aqui, no terceiro quadrimestre, está zerado. Eu queria só entender se é isso mesmo, se essas operações de crédito, que está no slide na página 6, receitas de capital, se é aquela questão de quando faz... Ai, gente, como que é? Aqueles investimentos que trader faz, não sei se era isso... Por favor, é só isso. Obrigada. Oi, bom dia, Elisa. Bom, vamos lá. Você falou certo? Mas assim... Pronto, aprendi, gente. Aprendi que é só apertar e soltar. Falando aí, você falou de day trader, então eu estou entendendo que você está falando de investimentos, né? Então, nessa linha de pensamento, a gente tem que olhar para a linha da receita patrimonial, que é justamente a que dá 141,36%. São os investimentos que a prefeitura faz e realmente ele tem um rendimento financeiro, isso via banco. Então, não é o day trader, mas com relação a investimentos, está aí nessa linha de receita patrimonial, que é justamente o que nós temos a maior arrecadação aí, né? E seguido da receita de serviços, que são feitos serviços em geral no município, né? De prestação de serviço. E aí, quando você fala de operação de crédito, a operação de crédito já está na linha dos investimentos. Então, é quando a gente faz alguma contratação também de banco. Então, se você faz você solicita ali um financiamento, algo desse tipo, a gente tem esses repasses vindo dos bancos, ou interno ou externo, e ele entra nessa linha. Só que no terceiro quadrimestre nós não tivemos, tá bom? É isso. Obrigado, vereadora Elisa. Obrigado, Isabelle.
Acho que de vereador sobrou eu aqui, né, Serginho? Vamos lá, professor Mário, Isabelle. Eu tinha conversado, já estava conversando com o Mário aqui, gente, vereadores. Vamos lá. Receita, 1.430.000. Despesa, 1.490.000. Nós entendemos, né, nós que vivenciamos o poder público, nós entendemos que a matemática da arrecadação, ela nunca é exata no poder público, porque a gente faz uma previsão, depende das pessoas quererem pagar os seus impostos, depende da economia ir bem para arrecadar mais ICMS, tudo mais. Mas, vereador Serginho, o vereador tem, na sua fala, do planejamento, eu acho que o vereador pode ver, uma das coisas que eu já cheguei até a falar com o Saldi, cheguei até a falar aqui mesmo, me chama muita atenção, vereador, quando nós recebemos um projeto de lei, reforma administrativa nessa casa, onde o então secretário da época, acho que era o Fernando, a comissão de finanças da casa pede um impacto financeiro para lá e ele nos manda um impacto financeiro sustentável. Como assim foi na reforma do IPMT, como Vossa Excelência citou. E aí depois chega no aplicado, ele não é. Gosto muito do trabalho, valorizo muito o trabalho com o Marquinho, que era para estar aqui hoje, não pôde vir. Por mim, ele nunca deveria ter saído, mas águas passadas já se foram, temos que olhar para frente, e o para frente está do meu lado. O para frente está do meu lado. Eu sei, Mário, eu sei, Bela, Isabelle, que tivemos corte de gasto, tivemos planejamentos de economias. Hoje, como foi citado aqui, CIMUB nós temos 8 milhões, e o CIMUB impacta diretamente na educação. E temos aqui os seus 56 milhões com a Eco Taubaté, que também impacta na limpeza constante da dengue que vira saúde. Falar nisso, vereadora, a senhora foi bem atendida no PAMO? Muito bem atendida. Então, pelo recursos humanos. Então tá bom. Então, assim, mas por que eu te perguntei? Porque, assim, a minha funcionária com suspeita de dengue foi no hospital regional, que é estado, plano de saúde daqui, está lotado para tudo quanto é lado, gente de tudo quanto é lado. Mário, dentro disso, dentro da fala do vereador Serginho, qual o nosso planejamento para pelo menos tentar equilibrar a finança de casa? Não gastarmos mais do aquilo que a gente prevê. Porque assim, para vocês munícipes poderem entender, né, numa loja, quando a loja não está arrecadando, ele dá desconto para tentar vender mais. Ele cria um produto novo, põe na prateleira, né, eu vendia roupa, agora eu vou vender sapato. Eu vou vender pãozinho, vou vender bala para aumentar a nossa arrecadação. E os produtos que o Poder Executivo tem para arrecadar, eles são só aquilo, não tem como inventar um produto novo. Então, nós temos que nos planejarmos e equilibrarmos a nossa conta. Sei que você está 2 dias, 3 dias, né, na frente, mas eu sei que você tem um corpo técnico que a gente sempre elogia aqui dentro da Secretaria de Finanças, né, que tem a trabalhar. Como vocês estão planejando, pensando esse planejamento financeiro para 2024? Bom dia, vereador Dentinho. De fato, você abordou um ponto importante, que a equipe é muito boa, né? A partir do momento que eu cheguei, eu fiz reunião praticamente com quase todos da secretaria, para que a gente pudesse entender e discutir aquilo que poderia ser feito para o ano de 2024, em função de ser um ano até um pouco diferente dos anteriores, pelo encerramento dos 4 anos do atual prefeito Saldi. Então, com todas as obrigações que nós temos que ter no encerramento do exercício. Dentro do que foi feito nos anos anteriores, né, principalmente em 2023, quando a crise financeira acabou afetando a prefeitura, as ações de contenção foram tomadas pela administração, né, o decreto que instituiu
regras para a contenção de gastos em 2023, isso aconteceu, e pela apresentação que nós vimos aí no quadrimestre, isso já surtiu um efeito, porque reduziu o déficit orçamentário de 2023. 2024 já está sendo implantado o centro de custos. O centro de custos tem como objetivo otimizar as despesas e, ao mesmo tempo, o controle de custos da administração pública, controle de gastos, para que a gente consiga ter uma saúde financeira boa, né? É uma preocupação de como nós vamos empregar os recursos, né? Como nós vamos trabalhar, né, com isso tudo junto a todas as secretarias. Então, vamos sentar com cada uma das secretarias e entender o emprego desses recursos em cada uma delas, para que a gente possa ter resultados satisfatórios no ano de 2024, né? Vou repetir aquilo que já foi falado, né? Se a gente observar já os resultados no quadro comparativo de receita e despesa, no terceiro quadrimestre a gente já observa uma redução dessas despesas quando comparadas com o ano de 2022, mas em paralelo a isso tudo, vereador Dentin, iniciamos, né, já esse estudo financeiro com o objetivo de equalizar todos os pagamentos em atraso, que essa é a preocupação que aconteceu também em 2023 e com certeza é uma das prioridades em 2024, e sem deixar de cumprir com todas aquelas obrigações trabalhistas e operações de crédito, né, que nós vamos ter que trabalhar aí cada uma delas e ajustar da melhor maneira possível, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que esse desequilíbrio financeiro também não vem de hoje, né? Vem ao longo do tempo, a prefeitura vem trazendo isso ao longo do tempo. Mas é esse o objetivo. A equipe é boa, a equipe sabe trabalhar, é uma equipe que está disposta a trabalhar, é uma equipe que quer ver resultados, e eu acho que isso já é a parte mais importante dentro desse processo, todo mundo querendo trabalhar, e se a gente se unir, com certeza, junto com todas as outras secretarias, para que a gente ajuste esse orçamento, ajuste para que os gastos fiquem dentro de certos limites, né, limites dentro daquilo que está previsto no orçamento, com certeza a gente fecha 2024 muito melhor do que aquilo que a gente viu nos anos anteriores. Obrigado, secretário Mário Peloge. Pois não, vereador? Você ia perguntar se tinha alguma pergunta? Isso, eu justamente ia perguntar se tinha mais alguma Então, por favor, vereador. Tem alguma pergunta? Não? Tá. Pode? Vamos... Presidente. Pode. Eu posso fazer uma pergunta? Eu lembrei agora, presidente, desculpa. Eu queria... outra dúvida também que eu fiquei, meninas, que eu queria, se vocês puderem me ajudar, é assim... para eu falar para o mundo, para qualquer taubatiano que eu encontrar, quanto nós tivemos de receita o ano passado, eu falo 1.430 ou 1.600 e tanto, que é a receita corrente líquida. Eu queria entender o que é a receita de Taubaté em 2023. Por favor, se é 1.430 ou se é 1.600 e pouco. Ô Elisa, então, 1.430 é a receita da prefeitura. 1.490 é a receita do município. É que eu não estou com esse número aqui, o que eu tenho aqui é o 430. Esse é da prefeitura, só a prefeitura. Esse valor aí é do município. Isso, universidade, fundações, Câmara e PMT e a Prefeitura. Deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala ali na LOA, né, a previsão para 2023 de 1.708 bilhão, a gente está falando só Prefeitura ou aí a gente está incluindo Unital e por aí vai? Mesma coisa, só a Prefeitura aqui. Ótimo, então...
Então, porque que nós estávamos discutindo aqui, né? Eu, o vereador Serginho aqui, a vereadora Elisa, é exatamente sobre isso. Porque quando a gente pega ali a lei orçamentária prevista 1 bilhão e 700, dá a impressão que a gente vai ter 1 bilhão e 700 para gastar. E aí todas as secretarias se baseiam em cima disso. E aí quando a gente vai no realizado mesmo real, que caiu no bolso, nós temos ali 1 bilhão 430, né? Que foi o que realmente a prefeitura arrecadou. Nós temos uma diferença de 278 milhões de reais. E isso, na minha visão, é péssimo, quando a gente faz uma previsão orçamentária superestimada, que não se realiza. Porque as secretarias começam gastando como se tivesse aquilo naquele quadrimestre, e quando vai chegando no segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, vai vendo que não tem aquilo lá. E aí tem que começar a cortar gastos, né? Isso que é o problemático aí. Até o vereador Serginho está falando, se o prefeito não tivesse feito aquele decreto de contenção de gastos, acho que nossa situação estaria muito pior hoje. E a gente vê aqui que a receita e as despesas, a gente ainda ficou deficitário em 60 milhões, né? Eu acho que nós já falamos disso várias vezes em outras audiências aqui, e eu acho que seria o ideal a gente fazer um esforço para que esse ano a gente faça uma lei orçamentária para o ano que vem, dentro da realidade do município. Se nós arrecadamos 1 bilhão 430... Mais próximo possível. Não, mas porque a exata é aquilo, porque o cara vai deixar de pagar. Mas não assim, porque como você falou, 280 milhões, muito dinheiro. 280 milhões, estamos falando quase que um orçamento da Secretaria de Saúde. Sim. Sim. Entendeu? Concordo, presidente. Concordo talvez é como se a gente tivesse executado tudo demais e deixasse a saúde de lado. Vamos dizer assim. Agora, só para finalizar, vereador, a questão é de que se a gente fizer um orçamento mais próximo, a gente teve uma receita de 1 bilhão 430. Se a gente fizer aí 1 bilhão e meio, acho que é melhor. Sim. Do que superestimar aí, né, a gente não realizar. O que eu falei para o senhor, o mais próximo possível, porque o que aconteceu, Serginho, o que a gente está começando a entender nisso aí tudo. Tem 1 bilhão e 700, vem uma reforma administrativa para casa. Ele vai fazer um impacto financeiro em cima daquilo que ele está achando que tem. E na hora, na verdade, não se arrecada. E nós não temos produto nenhum a mais para vender, para cobrir aquela arrecadação. E a gente vai ficando vermelho e a margem em cima de 1 bilhão e 700 também. E aí começa, né, vereador Dentinho, como nós colocamos aqui, começa a prejudicar políticas públicas. Sim. E aí a saúde que é prejudicada, a educação por ser recurso da União, mas investimentos, fonte 01, que deveria ser feito do cofre da prefeitura, fica prejudicado, né? E aí outras secretarias, quando você olha lá, investimento da Secretaria de Obras, praticamente zero. Você, como que pode não ter um dinheiro para comprar um maquinário, não ter dinheiro para comprar um caminhão? Aí a gente fica muito preocupado. E aí a gente vê a situação de servidores vindo procurar os gabinetes para comprar material de uso operacional. Olha, vereador, a gente não temos enxada, a gente não tem uniforme, a gente não tem calçado. Onde já se viu, a gente vê essa realidade, tá? Então isso acontece aí, onde superestima, a despesa vai no superestimado, o que o secretário comentou, restos a pagar, que nós já estamos devendo para 2024 na ordem de 237 milhões de reais. O Mário tem um pouquinho de cabelo branco. Ele vai encerrar o 2024 totalmente branquinho, porque ele vai ter que rebolar, Serginho. Vai ter que rebolar para fazer o controle financeiro, para mantermos a saúde financeira do município. Vereador Dentinho, eu acho que eu comecei a esboçar e falar um pouco a respeito da Eco Taubaté. O vereador Alberto, presidente, comenta que a dívida da Eco Taubaté, e aí eu vejo uma licitação de capina elétrica, isso está lá, no escopo da Eco Taubaté, de serviço da Eco Taubaté. Então a gente reduziu, a gente repactuou o contrato, e aí eu fico muito preocupado, até comentei isso com o secretário Elcio, falei assim, Elcio, se tem um escopo, se tem uma PPP, hoje se estivéssemos pagando ela no integral, né, na ordem de 9 milhões de reais mês, e está no escopo dela, né?
executar serviço, limpeza, coleta de lixo, o lixo reciclado, tudo. Aí a gente rompeu parte desse contrato para rever num futuro. E agora eu vou contratar uma empresa para poder fazer capina elétrica? Como que essa casa aqui vai se manifestar? Como que o Tribunal de Contas vai enxergar isso? Pô, eu tenho um serviço contratado. Agora eu vou contratar um serviço que já foi contratado, então eu fico muito preocupado nessas questões. Aí, de repente, é chamar a concessionária do serviço, da PPP, e renegociar. Eu falo assim, olha, nós não temos condições de honrar vamos romper o contrato, que não dá mais. Eu prefiro contratar serviços mais pontuais, num valor menor, porque o que era para ser executado pela PPP não vai, a usina. Há alguns serviços que eles teriam, que seria a contrapartida dela, né? Por 30 anos. Aquilo nada está se efetivando e isso muito caro para o município. Então, de repente, rever esse contrato e, de repente, rescindir o contrato com a PPP. Precisa ter com clareza, Serginho, assim, como o senhor mesmo falou, teve a redução agora, né? Teve a redução de serviços prestados pela ECO. Nessa redução, o que está? Como o senhor mesmo citou, a capina elétrica fazia parte já de um escopo. Nessa redução, a capina elétrica ela foi tirada. Quanto custava essa capina elétrica pela ECO? Eu acho que é interessante até para nós a nível de requerimento. Quanto custava essa capina elétrica pela ECO Taubaté? Vamos brincar de números? 1 milhão. Ah, tá, essa nova licitação vai sair por 800, 700. É vantajoso? Não. Esse novo vai sair por 1,5 milhão. Não, tá errado. Você entendeu o meu raciocínio? Então, assim, eu acho que por um requerimento, para a gente saber, na redução de serviços prestados para a ECO, o que estava nesse pacote? Uma das coisas que é claro para nós, que ficou claro para a população, era a coleta seletiva, isso ficou claro. Mas quais os outros serviços que estão? Para a gente poder trabalhar e a gente poder estar cobrando em cima. Perfeita colocação de Vossa Excelência, é nesse sentido. Sim. De repente, serviços prestados pela concessionária, de repente, para nós, já não tem mais essas necessidades. Então, de repente, rescinde o contrato e tem que ver questão da Secretaria de Finanças, aí a Procuradoria Jurídica, né? Para rever, falou assim, olha, para nós não está sendo interessante esse tipo de serviço. Você entrou num assunto, desculpa até te cortar, do Agamute. Uma das coisas, Mário, que eu bati muito no final do ano passado, é assim, eu contrato o Agamute tantos milhões para fazer esse serviço. A partir do momento que deixou de ter pagamentos, eu entendo, o Agamute cortou alguns serviços, né? E a gente sabe que bastante. Né? E a pergunta que não nos é respondida até hoje, Mário, é assim, eram 4 milhões por mês, cortou tudo, mas eu continuo pagando 4 milhões? Não. Tá. E outra coisa, e se eu não me engano agora, o vereador Alberto, janeiro e fevereiro, acho que ainda não chegou o repasse do Estado. O Estado, deixar bem claro para você, população, janeiro e fevereiro desse ano, o Estado ainda não fez o repasse do Agamute. Tá? A Prefeitura está honrando com o Agamute janeiro e fevereiro, mas o Estado não fez. E aí, vereador Alberto, o Agamute não recebe do Estado, deixa de atender. Para onde cai? Cai na nossa UPA, cai na nossa tudo mais. É um jogo de tabuleiro que tem que ser bem trabalhado. Vereador Dentinho, aí vem uma questão, uma dúvida aqui. O acordo que o Estado tinha feito de fazer esses repasses, né? Era indefinidamente agora para frente ou era até o final do ano só o passado? Não. Porque ficou essa dúvida no ano passado, eu lembro que ficou isso aí, se era só até o final do ano ou não. Né? O repasse do Estado aí. O secretário de Finanças, era de saúde, ele vai conseguir responder com propriedade. E aí o que leva a gente, vereador Dentinho, mais uma vez, a nossa crítica de ter pegado esse hospital e trazido para a responsabilidade do município. Sim. O que é de responsabilidade do Estado. Né? Barreto, em relação à sua pergunta, o que a gente tem que, assim, por mais um ano, nesse ano de 2024, depois de ajustar com o Estado, várias reuniões foram feitas, né, com a Secretaria de Saúde do Estado, com o objetivo de um equilíbrio naquele contrato, né, porque o valor que era repassado era um valor que já vinha de muito tempo e ele não foi reajustado ao longo dos anos. Né? Então, como você não tinha o reajuste ao longo dos anos, isso fez com que
o repasse ficasse cada vez menor para a quantidade de obrigações que eram previstas dentro daquilo que era definido na prestação de serviço daquele hospital, né? A partir do momento que essas negociações aconteceram, houve uma complementação de aporte do Estado, que passou de 2 milhões para 3 milhões e meio. Então, no ano de 2024, o Estado vai repassar para a Prefeitura o valor de 3 milhões e meio mês, tá? 1,5 milhão a mais daquilo que ele repassava nos anos anteriores. Ainda não houve o repasse de janeiro e fevereiro, como o vereador Dentinho mesmo falou. Parece, pelo que eu fiquei sabendo, e que essa semana está sendo assinado o convênio, né, o contrato para esse repasse, né, e eu acredito que até o começo da semana que vem já tenha o repasse de janeiro e fevereiro, né, e mais no 5º dia útil o repasse do mês de março. Tá. Obrigado, secretário. Obrigado, vereadores. Discutido o tema proposto para hoje, ressaltamos que essa audiência pública é um importante instrumento de transparência do orçamento da cidade, né? Então, quero aqui agradecer mais uma vez ao professor Mário Peloja, secretário de Finanças, que tenha sucesso no empreendimento aí da saúde financeira do município. Agradecer a Vanessa Pressoto, diretora administrativa financeira. Vanessinha, obrigado. Isabelle Couto, nossa contadora, obrigado. Você é Isabelle Couto, contadora. Eu tenho a minha Isabela Ramos, contadora. Quero agradecer também a Simone, o Rafael, o Fábio, obrigado pela presença. Os munícipes aqui presentes também. Vereador Serginho, vereador Alberto, vereadora Elisa. E a você, munícipe, que nos acompanhou pela TV Câmara, pelas redes sociais, contando com a proteção de Deus e com a bênção de São Francisco, declaro encerrada a presente sessão.